O filme começa em Xangai, onde o Exército Revolucionário Nacional chega à cidade. É devastada pela guerra. Um batedor encontra o exército imperial japonês, queimando os corpos de seus camaradas caídos. Os japoneses o notam e os dois lados entram em batalha. Duan Hu e seu tio puxam o jovem Xian Hubei para um prédio em ruínas para se esconder dos japoneses. Em julho de 1937, os japoneses invadiram o norte da China. As duas partes tentam negociar a paz e unir forças. O enfraquecido exército chinês recua para o oeste, enquanto Xangai e Pequim caem nas mãos do inimigo. Um grupo de soldados, junto com desertores, caminha no meio de uma cidade devastada pela guerra. Os soldados restantes do NRA em Xangai estão se retirando para o armazém Sihang. Os desertores são teimosos e se recusam a ajudar. Zhu ordena sua execução, mas o coronel Shi trabalha na fortificação externa. Duan interrompe o coronel Shi para explicar que eles não eram desertores e que o esquadrão estava espalhado. Diz a ele que foram enviados de Huangpi. Fora do armazém, um grupo de refugiados chega em busca de abrigo, no riacho Suzu, onde está a concessão britânica. O tio dos meninos tenta entrar, mas é rejeitado porque ainda estava usando o uniforme militar. Ele argumenta que é apenas um fazendeiro. Tenta ir por outro caminho, mas é pego. Soldados são necessários para lutar contra os japoneses. De volta ao armazém, os soldados ouvem Eva, uma cantora do outro lado do riacho. No telhado, o coronel Shi aceita Hubei como soldado, junto com seu irmão Duan. Os desertores que estão presos abaixo do armazém descobrem um caminho para os estábulos através de um buraco na parede. Eles ficam surpresos quando encontram um cavalo branco e abrem o portão para tocá-lo. O cavalo branco imediatamente galopa pelo armazém com medo. Um jipe militar chega. Yang Huimin anuncia que eles estão distribuindo suprimentos gratuitos. Os refugiados correm atrás deles, desesperados, para serem os primeiros da fila. A guerra continua do outro lado do riacho. O professor Zhang ouve aplausos de um prédio capturado pelos japoneses. Ele olha por um telescópio, encontra soldados japoneses avançando do outro lado do riacho. Todos têm a impressão de que chineses se renderam. No entanto, os chineses começam a atirar nos japoneses espalhados pela rua. Os japoneses avançam enquanto alguns dos desertores se escondem com medo. Sem saber que o armazém é uma armadilha, os japoneses invadem o prédio e são imediatamente emboscados pelos chineses. Zhu pede aos desertores que limpem os corpos dos japoneses, matem todos os sobreviventes e levem seus equipamentos. O Sr. Fang entrega notícias sobre o NRA ao coronel Isao do Exército Imperial Japonês. O coronel agradece, enquanto ordena a seus soldados que se preparem para outra batalha. Soldados japoneses em um prédio do outro lado do armazém chamam sua atenção. Eles exigem a rendição dos soldados chineses. Um dos capturados é o tio de Duan e Hubei, que grita para Duan manter Hubei seguro, sobreviver e trazê-lo para casa. Cansado da fuga constante e do medo dos desertores, Zhu os obriga a matar os japoneses capturados. Conversa com Old Abacus e o força a fazer uma escolha: a vida dos soldados japoneses ou a dele. Com uma arma apontada para a nuca, Old Abacus atira em um dos japoneses capturados. Zhu vai atrás de outro soldado. Irritado com as reprimendas, Guai atira em dois dos japoneses, enquanto Duan se prepara para atirar também. Ele está tremendo e se acovarda no último minuto. Zhu vai até ele e diz para fazer isso. Ele se recusa, dizendo que não vai matar. Então Zhu o empurra para frente e o mantém sob a mira de uma arma. Estudantes chineses tentam fugir da concessão britânica para o outro lado. Eles correm para fora do portão, mas são pegos. De um prédio no segundo andar, duas pessoas da imprensa internacional filmam um armazém. À noite, Duan, Old Abacus e outro soldado fogem pelo canal. Eles quase se deparam com soldados japoneses, que também estão usando o canal. Se escondem debaixo d'água. Duan e Old Abacus continuam com a sua fuga. Duan muda de ideia e grita para Hubei escapar. Old Abacus tenta silenciá-lo, mas todos os gritos alertam soldados chineses do outro lado do riacho, que os japoneses haviam alcançado a fronteira. Outra luta começa. Os refugiados do outro lado do riacho estão correndo pela rua, tentando encontrar abrigo. Alguns deles começam a assistir à luta e torcem ao ver soldados japoneses sendo jogados fora do prédio. Duan e Old Abacus continuam atravessando o riacho. Duan volta quando ouve os refugiados chamá-los de heróis. Ele percebe que quer o reconhecimento. Old Abacus fica confuso quando Duan começa a nadar de volta. Soldados britânicos chegam e ameaçam atirar neles se continuarem.
Zhu incumbe Duan, ou de Abacus, Tie e Guai de fortalecer a defesa da linha de frente. Guai sai primeiro para checar o inimigo. Ele volta e informa aos outros 3 que os japoneses estão muito próximos. Ele sugere que apenas 2 saiam e terminem o trabalho, mas pede que deixem Duan fora disso. Velho Abaco e Ti jogam uma moeda para saber quem acompanhará Guai. Ele não confia na moeda e a pega do Old Abacus. Ele percebe que a moeda tem o mesmo lado e começa a bater no outro homem. Duan fica impaciente e vai seguir Guai. O Sr. Fang está em reunião com a imprensa internacional. Ele calcula que o depósito de Xiang será tomado pelos japoneses em 3 horas. Pagam pela informação e perguntam quanto ele apostaria nisso, mas se recusa a entrar e vai embora. Os japoneses se preparam para atacar o armazém. Quando o ataque começa, um dirigível contendo observadores militares paira perto do armazém para assistir. Hubei e Kiue assistem à luta de um buraco na parede oeste. Um guindaste se aproxima para destruir uma das paredes do armazém. A dupla sugere lançar tanques de gasolina em vez de granadas. A situação parece terrível, pois os soldados chineses continuam caindo para a esquerda e para a direita. 3 alunos que estão do outro lado do riacho queriam se juntar à luta. Um morre quando uma granada explode ao lado dele. Outro é baleado quando corre para a janela com medo. Hubei ouve a angústia do cavalo branco que fugiu do armazém. Está com medo. Curioso, Kiue verifica, mas leva um tiro no pescoço e morre. Criando um escudo, um grupo de japoneses tenta lançar um explosivo. Susheng relata seu plano e diz a seu superior que, se os japoneses forem bem-sucedidos, eles estão acabados. Ele se envolve em explosivo, pula do prédio bem no meio dos japoneses e explode. Mais soldados seguem seu exemplo e sacrificam suas vidas para salvar os outros. Eles pegam explosivos e pulam do prédio, um por um. Aqueles que assistem do outro lado do riacho estão chorando ao ver cada um dos soldados sacrificarem a vida deles. Um casal de soldados e voluntários tenta dar apoio atravessando a ponte, escondidos sob uma bandeira nazista, enquanto seguravam um rolo de cabo. É uma linha telefônica. Um atirador japonês atira neles até que soltem o cabo e não consigam voltar. Alguns dos refugiados fazem fila para sacrificar suas vidas para passar o cabo. Como pagamento, o dinheiro será enviado para sua família. Mesmo com os soldados mandando ele ficar escondido, Daozi se levanta e joga o cabo para os soldados. Ele tem sucesso, mas o atirador atira em sua cabeça. Xin Guen, um dos voluntários e jornalista, documenta os soldados. Ela os elogia por defender o armazém por 3 dias inteiros. Ela pergunta ao coronel Xie quantos homens há no armazém. Hubei responde 420, mas o coronel Xie corrige, afirmando que é um total de 800 homens. O de Abacus está planejando escapar, mas Duan o encontra e ameaça matá-lo. Ele implora a Duan que o deixe ir, pois com os dedos perdidos ele não será capaz de segurar uma arma e atirar. Para elevar a moral dos soldados, um grupo de pessoas inicia uma campanha de doações. Todos estão se esforçando para oferecer tudo o que podem: comida, dinheiro e joias. A irmã Hong doa uma bandeira. Huimin atravessa o rio a nado para entregar pessoalmente a bandeira. Duan a ajuda a entrar no armazém. Uma bala raspou seu pescoço. Ele enlouquece, pensando que vai morrer. O coronel Xi anuncia que, sob as ordens do generalíssimo, eles devem defender o armazém para mais 2 dias a todo custo. Ele diz a eles para agradecer a Huimin por sua bravura, e eles ficam atentos à bandeira. Ele avisa que os soldados, levantando a bandeira no dia seguinte, vão provocar os japoneses e desencadear um ataque ainda mais feroz. Os soldados chineses decidem levantar uma bandeira para mostrar ao inimigo que ainda estão lutando. O coronel Xie os informa que, se tiverem alguma última palavra para sua família, escreva. Zhu escolhe Guai para ser o líder do esquadrão dos desertores e conduzi-los a levantar a bandeira. Na manhã seguinte, um total de 345 soldados permanecem. A bandeira é levantada lentamente enquanto o coronel Xie faz um discurso. Aqueles do outro lado do riacho observam o hasteamento da bandeira. Um alarme soa alto. Uma aeronave japonesa, A-5M, chega e os soldados chineses iniciam seu plano. Os refugiados começam a correr para se esconder novamente à medida que a luta aumenta. Os soldados lutam muito para evitar que a bandeira caia. Guai ruma para a bandeira quando ela cai. Zhu ajuda a evitar que a bandeira caia, enquanto Duan atira e erra o piloto por pouco. Duan grita que a aeronave partiu, mas percebe que foi atingido.
Enquanto eles tentam tratá-lo, ele conta ao coronel Xi tudo o que deseja transmitir ao Hubei. Duan morre. Naquela noite, soldados chineses estão do outro lado do riacho. Suzu para saudar antes de correr de volta para dentro do armazém. É revelado que 14 horas antes, o coronel Xie havia se encontrado com o coronel Isao. Os chineses receberam ordens de recuar enquanto os japoneses foram instruídos a usar artilharia pesada. O coronel Isao quer uma batalha de honra entre eles, antes de ser substituído. Será a última luta deles. O comissário chega com uma carta para o coronel Xie. Nela, o generalíssimo ordena que concedam o armazém aos ingleses. Eles discutem se devem ceder ou não. O comissário aponta que é uma conclusão precipitada. Sem ninguém disposto a ajudá-los, a luta se tornou uma causa perdida. O comissário o convence a concordar com a vida dos soldados restantes. O coronel Xi dá ordem de retirada. A fim de ganhar tempo para os outros escaparem, alguns soldados se voluntariam para ficar para trás e distrair os japoneses. Quando chega a meia-noite, os soldados chineses são convidados a se agrupar em 20 e atravessar a ponte para uma maior chance de sobrevivência. Uma garotinha do outro lado do riacho prestou sua homenagem com uma saudação e eles retornaram. Os soldados restantes abrem o portão do armazém. Hubei o segue. À meia-noite, um sinalizador é disparado, insinuando que os japoneses estavam prontos. Assim que os soldados começam a cruzar, os japoneses iniciam o ataque. O professor Zhang fica furioso. Outro sinalizador é disparado. O coronel Xi observa tudo da ponte, percebendo que não pode salvar a todos. Ele acaba sendo baleado também. O filme termina com os refugiados estendendo as mãos para fora da barricada, observando enquanto soldados são baleados tentando cruzar a ponte. Obrigado por assistir. Inscreva-se para mais vídeos como este e para ajudar o canal a crescer.